Olá, tudo bem? Eu sou a Carla Cavenage, sou psicóloga, atuo na área clínica realizando atendimentos virtuais. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a procrastinação e quais costumam ser as consequências desse ato de deixar para depois as minhas responsabilidades, as minhas tarefas e como que eu posso fazer para lidar com isso, para que eu consiga tornar a procrastinação menos presente na minha rotina. Então vamos lá? Falando um pouco sobre as consequências então dessa atitude de postergar, adiar a realização de tarefas que me tiram da minha zona de conforto, uma delas está relacionada à culpa que é gerada quando eu percebo que eu tomei essa atitude. Então, ali inicialmente, diante da situação desconfortável, eu resolvi fazer outra coisa, me distrair e não realizar a atividade que eu tinha como prevista, né, para fazer. E aí, quando eu paro para pensar nisso, ou quando eu percebo que o prazo está se aproximando para realizar uma entrega que tem uma data fixa, eu começo a me sentir culpado por isso. Uma outra questão que costuma acontecer é que, à medida em que eu postergo atividades mais complexas e que me fazem sentir que eu preciso me esforçar mais ou que talvez eu não vou ter condições de fazer, essas atividades, justamente por estarem fora da minha zona de conforto, vão consumir um maior tempo da minha dedicação para que eu consiga realizá-las. E à medida que eu não faço atividades que são classificadas dessa forma por mim, que eu vejo como mais difíceis, o que acontece é que elas vão se acumulando e aí eu começo a ter uma dificuldade de realizar essas atividades e de me planejar bem para conseguir entregar no prazo, para não ter uma rotina tumultuada e lidar com isso de uma melhor maneira. Isso acaba se tornando mais difícil. Como falado num vídeo anterior, é muito comum que dentre as causas para que eu evite, para que eu adie a realização de algumas atividades, esteja a ansiedade que me é gerada quando eu estou frente a uma situação que não é uma zona de conforto. Entretanto, à medida que eu evito realizar essa atividade, é comum que essa ansiedade aumente ainda mais. Por quê? Porque o que vai ficar presente nos meus pensamentos vão ser as preocupações. Então, as preocupações estavam ali. Eu não levei para a minha realidade, eu não testei para ver se eu vou ter condições mesmo de fazer essa tarefa. E aí eu não tenho dados para mostrar para mim mesmo que essas preocupações são menores muitas vezes do que eu estava imaginando. Então, o que acontece? Eu começo a ficar ainda mais ansioso do que eu já estava inicialmente. Eu comentei sobre a culpa, né, que é comum que a gente sinta, e em paralelo, junto a ela, é comum também que a gente comece a se cobrar por ter adotado esse comportamento de esquiva, de adiamento de atividades que a gente precisa realizar. Então, eu começo a fazer ali um processo de autocobrança, de me exigir e de me sentir mal, porque eu não fiz aquilo que eu esperava ou precisava ter feito. E aí isso gera uma série de outros sentimentos que vão me dar uma sensação negativa, que vão fazer com que eu me sinta mal, né? E por último, uma sensação mesmo de inadequação. Então, como eu não consegui iniciar essa atividade, como eu ainda nem sei se eu vou conseguir fazê-la, porque muitas vezes eu nem startei, né, esse processo, eu começo a me sentir inadequado. Então, eu olho para o lado e vejo um colega de trabalho, por exemplo, se engajando numa atividade similar à minha e conseguindo fazer. E o que está ali em foco no meu pensamento é: ele conseguiu e eu não. E aí eu começo a me comparar e a sentir que eu não tenho condições, eu não sou capaz de realizar essa atividade, enquanto outras pessoas conseguem, gerando essa sensação também que vai me dar um certo desgaste, que é essa sensação de que eu não sou adequada, eu não correspondo às expectativas.
E diante disso tudo, que é comum que a gente sinta, né, com a procrastinação, o que a gente pode fazer então para evitar que isso se torne uma bola de neve, que a gente tenha ainda mais presença dela nas nossas atividades e no nosso dia a dia? Então, primeira coisa é a gente entender quais são essas atividades que têm feito com que eu procrastine, com que eu adie a realização e listar essas atividades. À medida que eu tenho noção, consciência de que atividades são essas, eu vou precisar entender se elas têm um prazo para serem feitas, qual é a prioridade delas, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, e aí organizá-las de acordo com essa prioridade, com esses prazos. Muitas vezes, as atividades das quais a gente está se esquivando são atividades que são complexas, então eu não vou em uma vez que eu sentar à frente de um computador ou que eu for a um determinado local, eu não vou concluir em uma única ação. Então, o que é importante que eu faça? Que eu divida essa tarefa em partes e planeje a realização de cada uma dessas partes. Quando a gente não tem a visão desse todo, né? Quando a gente não tem essa noção de qual é o tempo que vai ser necessário para realizar cada uma dessas partes e que essas partes são necessárias para fechar esse quebra-cabeça, que nada mais é do que a conclusão dessa tarefa, eu fico muito mais angustiado e tenho ainda mais dificuldade de me engajar na tarefa. Então, à medida que eu consigo segmentar, dividir essa grande atividade em atividades menores e estabelecer um momento para fazê-las, eu vou tendo noção do meu progresso naquela atividade, me sentindo mais confortável diante dela e tendo inclusive uma visão sobre se o meu plano está coerente ou não com os prazos que eu tenho para cumprir muitas vezes. E por último, algo que é muito comum de acontecer é eu não estou me sentindo tão bem naquele momento em que eu previ fazer aquela tarefa, e aí o que eu penso? Se eu não estou tão legal assim, agora não é momento para fazer isso, deixa para depois. E aí esse tipo de pensamento muitas vezes faz com que o deixar para depois se repita, e aí a gente vai esperando esse momento em que a gente vai estar na melhor capacidade para iniciar algo. Então, à medida que eu faço isso, eu estou adiando cada vez mais e muitas vezes esse momento ideal não vai chegar. Por quê? Porque a gente tem uma série de outras coisas para fazer na nossa vida, nem todos os dias a gente acorda tão disposto assim, mas à medida que a gente vai se sentindo útil, engajado e capaz de realizar algo, esse bem-estar que eu estou sentindo falta, esse momento e esse jeito ideal para realizar algo, ele vem junto, né? Ele não vem antes de eu começar a me engajar na atividade. Então, o que é importante? Parar e começar, executar, ainda que não seja nas melhores condições como eu gostaria. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre algumas das consequências, né, que adiar atividades traz para a gente e como que a gente pode fazer algumas estratégias para evitar, né, que a gente continue procrastinando. Bom, eu espero que essas dicas, que essas reflexões tenham ajudado. Espero vocês em futuros temas e boa sorte para aqueles que decidirem praticar, modificar um pouco dessa rotina, que dê tudo certo. Um abraço e até mais!